Ok, então a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar uma folha, tá? Uma folha de caderno, de preferência uma folha mesmo, porque vocês vão ter que olhar para a tela, então vai ficar difícil para vocês. Então pega uma folha e vocês vão enumerar de 1 a 15, por favor, que aí vocês vão colocar a letra da resposta e depois a gente vai conferir junto, tá bom? Combinado? Pega uma folha, escreve de 1 a 15, vocês vão colocar as letras lá depois. Então vamos lá. Então pessoal, essa daqui é uma aula que é a primeira aula do TOEFL, né, que eu vou dar para os meus alunos. Então para os meus alunos esse curso do TOEFL vai ser gratuito, tá? E eu decidi deixar ele aberto para todo mundo, tá? Para vocês verem como funciona o curso, as táticas, as estratégias e, claro, se vocês quiserem ser nossos alunos também, a gente está de portas abertas. Então, Complete Course for the TOEFL Test. Então, vamos começar. Alright, guys, Introduction. Então, Purpose, qual que é o propósito desse curso? Prepare students for the TOEFL test, right? Test of English as a foreign language. Então, o propósito nosso é preparar vocês para esse que é o maior e o mais conhecido exame de proficiência em inglês do mundo. E quais são as sessões do curso? Então, a primeira sessão é o listening, que é o que a gente vai começar hoje, tá bom? E como que ele funciona? Normalmente, as primeiras 30 questões vocês vão ter um áudio, normalmente 2 pessoas conversando. Então, vocês ouvem o áudio e depois tem lá 4 ou 5 opções para vocês escolherem qual que é a certa. Depois vem o structure, tá? O structure, normalmente você tem uma frase ou então um textinho e vocês têm que marcar qual parte desse texto está errada, qual parte que você deveria mudar, ou então qual que é a frase que completa aquela parte lá. Reading, a interpretação de texto, e writing, também vocês têm que ouvirem e lerem um template, né, que é um texto também, e escrever sobre ele. Mas vamos lá, vamos começar com o listening. Alright, então o tempo aproximado do listening, do teste, é 35 minutos. Tá? E hoje mesmo aqui a gente já vai começar com o Listening Diagnosis Pretest, né? A gente vai começar como se fosse a prova mesmo, só que é um diagnóstico. Depois que a gente vai entrar nas técnicas especificamente. Aqui é um teste mesmo já para ver como vocês estão. Tá bom? Então, o áudio, tudo já está acoplado no material. Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu vou clicar e a gente vai ouvir, tá bom? This is a recording for the Diagnostic Pretest. If you are having difficulty hearing the audio, make any necessary adjustments in the volume now. Read the directions in your textbook as you listen to the directions on this recording. Diagnostic Pretest. Section 1. Listening Comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section, with special directions for each part. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Alright. Então, pessoal, o que diz aqui? Diz que essa parte do teste há 3 partes, certo? Vocês têm que responder tudo com base no que é dito ou implícito no que os speakers, né, que são os falantes, que você ouvir. Vocês não podem, durante todo o teste, vocês não podem de maneira nenhuma escrever no teste, tá? Vocês não podem de maneira nenhuma. E vocês também não podem virar a página a não ser que o áudio te diga para fazer isso. Tá bom? Então vamos continuar. Então, Part A, que é a primeira parte aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já vou explicar, porque depois o áudio vai tudo na sequência. Então, nessa parte, vocês ouvirão diálogos curtos, né, short conversations, entre 2 pessoas. Depois de cada conversa, vocês ouvirão uma pergunta sobre a conversa. As conversas e as perguntas não serão
repetidas, ok? Então, depois da pergunta, vocês vão ler as 4 respostas possíveis no test book, que é o livrinho que vocês recebem lá durante a prova. E vocês devem escolher a melhor resposta. Então, on your answer sheet, vocês vão responder uma folhinha, vocês vão receber uma folhinha lá para marcar qual é a resposta correta, tá bom? Vocês vão achar o número lá e são 4 bolinhas, vocês vão preencher elas, tá bom? Tá, então é isso. Então, guidelines, eu deixei alguns guias aqui para vocês. Então, ó, primeiro, aí como eu disse, o material é todo acoplado, então é só passar o mouse aqui, ó. Primeira dica, focus on the second line of the conversation. Então, foquem na segunda linha da conversa, tá bom? Normalmente a resposta vai estar na segunda linha da conversa. Segundo, the correct answer is probably a restatement of a keyword or idea in the second line of the dialogue. Então, normalmente a resposta vai ser, por exemplo, no áudio que vocês ouvirem, vai falar que a loja estava fechada. Aí a resposta certa vai ser que a loja não estava aberta, que é a mesma coisa. Então, isso que é um restatement. Você diz a mesma coisa de uma maneira diferente, tá bom? Então, foco nisso. Terceiro guideline, certas estruturas e expressões são testadas regularmente, né, nesses short dialogues. Então, as estruturas passives, lancei um vídeo sobre isso ontem ou antes de ontem, então confiram lá. Negatives, né, negativos, wishes, desejos, também já falei disso. E conditions, if you do this, as long as you do this. Então, se você fizer isso, desde que você faça isso, etc. Functional expressions, agreement, então vocês têm que saber isso quando a pessoa concorda, há várias maneiras de concordar, e a gente até vai ver aqui que não tem nada a ver, tá? Uncertainty, incerteza, suggestion, sugestão e surprise, quando a pessoa expressa surpresa, então há várias expressões para isso. Idiomatic expressions, também conhecido como idioms e phrasal verbs, tá? Então two-part verbs seriam phrasal verbs de 2 partes, por exemplo, give up, wake up, get up, etc. E 3 parts in idioms. Alright. 4. These questions generally progress from easy to difficult. Então, a primeira questão vai ser a mais fácil, né? Com certeza. Então, até a 5, isso é muito fácil, depois vai ficando mais difícil, da 26, e com certeza da 26 a 30 serão as mais difíceis. Desta parte, né? Da parte A. 5. Read the answers and choose the best answer to the correct question. Remember to answer each question even if you are not sure of the correct response. Então, pessoal, vocês têm 12 segundos para ler todas as alternativas e responder a resposta correta. Então, se vocês não sabem, chutem. Vocês têm 25% de probabilidade de acertar. Então, não deixem para trás, porque vocês não vão poder voltar, tá bom? Então, olho nisso. Não deixe nenhuma questão em branco. E por último aqui, essas expressões vocês têm que saber, porque toda vez que eles fizerem uma pergunta, elas estarão presentes. Então, to mean, o que significa mean? É querer dizer ou significar. Então, eles vão perguntar, what does the man mean? O que o homem quer dizer? What does the woman mean? O que a mulher quer dizer? Tá bom? To take place, né? Vocês provavelmente conhecem to happen, né? Happen, que é acontecer. Mas vocês também podem dizer take place. Where does the conversation take place? Onde a conversa acontece, tá? Where does the conversation take place? Onde acontece. To imply é quando a pessoa não diz com todas as letras, mas ela deixa subentendido, tá? Então, to imply é meio que insinuar. E to assume, né, to think that something is true, although you don't have all the facts, you have no proof. Então, to assume é presumir. Então, eles vão perguntar, what can we assume from the conversation? O que a gente pode presumir, supor, a partir da conversa? Ok? E aqui já tem um exemplo, então vamos ouvir. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation.
The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. On the recording, you will hear, "That exam was just awful." "Oh, it could have been worse." "What does the woman mean?" In your test book, you will read, A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, "What does the woman mean?" is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Go on to the next page. Então, deixa. Go on to the next page. Então, só nesse momento que vocês poderão ir para a próxima página. Vamos analisar aqui, então. Ó. That exam was just awful. Essa prova, né, aquela prova, foi simplesmente horrível. Horrível. Então, aí a mulher responde, oh, it could have been worse. It could have been worse. Então, poderia ter sido pior. Então, se ela está dizendo que poderia ser pior, né, então ele pergunta, what does the woman mean? O que a mulher quer dizer? Então, the exam was really awful. A prova foi realmente horrível? Não. It was the worst exam she had ever seen. Foi a pior prova que ela já tinha visto? Não. It could have been more difficult. It couldn't have been more difficult. Não poderia ter sido mais difícil? Não. It wasn't that hard. Quando eu coloco that antes de um adjetivo, that good, that hard, that hot, that cold, dá a noção de tão. Tipo, não é tanto quanto esperado. Então, it wasn't that hard, não foi tão difícil. É isso que ela quis dizer. Então, no answer sheet de vocês vão lá e preencher totalmente a bolinha lá referente à letra D. Então, pessoal, me respondam aí, por favor. Vocês já colocaram e já marcaram, enumeraram de 1 a 15? Na folha, no caderninho de vocês? Sim? Alright. Ana, perfeito. Ok? Então, pessoal, vou tocar o áudio, mesma coisa, então vocês vão ouvir. Vocês têm 12 segundos para marcar a resposta correta, tá? Então, a gente vai fazer de 3 em 3, tá? Eu coloquei o áudio aqui no material, que vai ser o material de vocês. E vocês vão marcar aqui, letra 1, número 1, 2, 3, vocês vão marcar lá as letras referentes, tá bom? Vamos começar? Let's go. Now, we will begin part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Number 2. Can you tell me how often the philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Number 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Alright, guys. Certinho? Marcaram aí? Então, beleza. Então, vamos lá conferir. Não deu tempo, foi rápido demais então, pessoal. Por isso vocês têm que se preparar. Por isso que existe a preparação. Não quer dizer que você é fluente, que você vai mandar bem nessa prova. Não, infelizmente, essa prova você tem que se preparar para ela, tá bom? E existem várias técnicas para isso. Então, a primeira aqui, tá? Então, ó, o material nosso, aqui está um número,
e aqui está a resposta e explicação. Então, eu vou passar o mouse aqui no 1, vocês vão ver o diálogo que foi falado. Na prova, vocês não vão ter acesso ao diálogo de maneira alguma, mas eu coloquei aqui para vocês. Tudo à mão, tudo caseiro, tá? Aqui é tudo artesanal, igual cerveja. Então, o que a mulher falou? Are you enjoying your coffee? Você está gostando do seu café? Aí o homem respondeu, It tastes extremely bitter this morning. Então, qual que é o que eles tentaram te pegar aqui? O que eles fizeram? Eles quiseram que vocês confundissem bitter com better. Bitter significa amargo e better significa melhor. Então, vamos analisar as possibilidades. The coffee is much better this morning. Então, não é better, mas vocês vão ver que eles vão tentar empurrar isso em vocês. Não é better, então não. The coffee tastes extremely good. Não. The coffee isn't very good. Então, eu já sei que se o café está amargo, extremely bitter, extremamente amargo, quer dizer que o café não está bom. Mas vamos ver a próxima. This morning, he definitely wants some coffee. Não. E outra coisa também, não tenham vergonha de ir por eliminação, sem problemas. Tipo, essa daqui não tem nada a ver. Essas duas aqui, vocês concordam comigo que elas são muito parecidas? Então, às vezes, eles fazem isso também. Então, vocês podem eliminar se duas alternativas disserem a mesma coisa, quer dizer que nenhuma das duas está certa. Resposta e explicação. Vamos lá ver, ó. Passei o mouse em cima, ou cliquei em cima. The correct choice is C. E eu sempre coloco uma explicação para vocês. Olha lá, ó. Better, comparative of good. Então, good é bom, better é melhor. E bitter significa having a strong, unpleasant taste. Quer dizer, tendo, né, ter um gosto forte e desagradável. Alright. Próxima. O que foi dito? Can you tell me how often the philosophy class meets? Você pode me dizer com que frequência as aulas de filosofia se encontram? It meets twice a week, então 2 vezes por semana, for an hour and a half each time. Então, 2 vezes por semana, 1h30. Alright? Então, se encontra 2 vezes por semana, 1h30. Então, perfeito. Então, vamos ver as alternativas. The two classes meet in an hour and a half. As 2 aulas se encontram daqui 1h30. Não, né? The class meets 3 hours per week. Então, a aula se encontra, né? A aula acontece 3 horas por semana. Quanto que é 1h30 mais 1h30? 3 horas. Então, 3 horas por semana. Então, já deixa essa daqui no gatilho. Each half of the class is an hour long. Cada metade da aula é 1 hora de duração. Não. 2 times a week, the class meets for an hour. 2 vezes por semana, a classe se encontra por 1 hora. Não. Então, é a resposta B. Então, the correct choice is B. 2 times a week for 1 hour and a half each time equals 3 hours per week. Number 3. I'm tired of just sitting here. Estou cansado de apenas ficar sentado aqui. Relax. I'm sure that the flight will depart. Eu até marquei o depart para vocês. Lembra do restate? Que eles vão dizer a mesma coisa que foi falado no áudio de maneira diferente. Então, the flight will depart within a few minutes. O voo irá partir, decolar. Depart é partir. Within é dentro de. Então, dentro de alguns minutos. Então, vamos ver as alternativas. A few minutes ago, the flight departed. Alguns minutos atrás, o avião partiu. The flight will start in a while. The fight. E outra coisa, ele sempre coloca palavras que são parecidas de pronúncia. Lembra do bitter e do better? Aqui, ó, fight e flight. Uma letra de diferença, então cuidado. Então, não tem nada de briga aqui. They are frightened about the departure. Eles estão assustados sobre a partida. Não. The plane is going to take off soon. O avião irá partir, decolar em breve. Por quê? Take off é decolar. Depart é partir. Então, tá vendo? Eles disseram a mesma coisa de maneiras diferentes. Então, a resposta certa é D. The correct choice is D. It will depart, mesma coisa que take off, within a few minutes. Ok? E aí, guys? Como é que vocês estão indo? Acertaram tudo até aqui? Erraram tudo? Me deem um feedback aí. Tá achando muito difícil? Muito fácil?
Vamos lá, quero a interação de vocês. Acertei uma só? Tudo bem, não tem problema. A gente está fazendo teste aqui, vocês estão aprendendo ainda como funciona. Acertei uma, perfeito. Acertei uma, perfeito. Tá ótimo. Acertei uma, perfeito. Não tem problema, pessoal. Não tem problema também, não chorar não, porque a gente está começando... Ainda bem que você está aqui. Vamos lá, estão prontos para a próxima rodada? Prontos? Então vamos lá. O negócio é ser rápido. Então vamos lá, vamos ouvir. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place? Number 6. Did you enjoy the biology lecture? The professor droned on and on about cell division. What does the man mean? Alright, guys. Time's over. É rápido. Então, vamos lá. Primeiro, o que vocês marcaram? Vamos lá, eu quero o feedback de vocês primeiro agora. O que vocês marcaram? He hasn't yet begun his project. He's supposed to do his... Oh, we have a winner. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que ele falou, então. The science project is due next week. Isso aqui que é ótimo, pessoal. Vocês vão ganhar... Não tem como vocês ganharem mais vocabulário do que estudando para o TOEFL Test, porque são assuntos muito variáveis. Então, quando eu falo something is due e é uma data, eu quero dizer que é para. Então, se eu quiser falar, por exemplo, esse trabalho, que é assignment em inglês, é para segunda. Então, this assignment is due Monday, or is due next Monday, tá? Então, quer dizer, o projeto de ciência é para a próxima semana. Is due next week. Guardem isso. Ou se eu quiser fazer uma pergunta, when is the project due? Aí eu faço a inversão. I suppose I'll have to start... Ah lá, tá vendo? Vocês nem precisam saber todas as palavras. Se vocês tivessem ouvido essas duas palavras que eu marquei, vocês já acertavam. Start e now. Então, I suppose I'll have to start working on it now. Então, eu suponho que eu terei que começar a trabalhar nele agora. Então, o que o homem quer dizer? What does the man mean? He hasn't yet begun his project. Ele ainda não começou, porque start, não. Já saberiam a resposta. E vocês estão lendo, por exemplo, eu fazendo o TOEFL, o que eu faria? Eu li a primeira pergunta, eu já achei a resposta. Então, eu só bato o olho nas outras e já vou ler aqui as perguntas do próximo, as alternativas, porque eu já fico preparado para o próximo áudio. Então, vocês têm que fazer isso. Já responde uma, já lê as alternativas do outro. Vamos ver o que eu escrevi aqui. Is due, deve ser entregue, é devido a, tá? Então, vocês vão aprender muito com isso. Então, parabéns quem marcou a letra A. Muito bem, muito bem. Quem não acertou, não fique triste. A gente está aqui para aprender. Number 5, o que vocês marcaram? Essa aqui é daquelas do take place que eu falei. Onde a conversa acontece? Where does the conversation take place? A, B, C or D? Go, 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 guys. B, B, B. Pessoal, não é para seguir o mestre não, tá? Um coloca B, todo mundo coloca B. Não, por favor. Então vamos lá. Letra B, vamos ver se está certo. Não consigo, não tem problema. Mas o que eu falei, Ana Paula, não deixa sem marcar, tá? Não deixa sem marcar. I'd like to order a dozen roses.
Primeiro, a dozen é uma dúzia. E eu sei que no português a gente fala uma dúzia de... No inglês não, é só a dozen e a coisa. A dozen eggs, a dozen slices of pizza, né? Então é uma dúzia de. A dozen eggs, uma dúzia de ovos. A dozen roses, uma dúzia de rosas. Do you deliver? Então, você entrega? Gostaria de uma dúzia de rosas? Você entrega? Yes, we can deliver. Mas aqui só nessa parte eu saberia, né? We can deliver anywhere in the city by this afternoon. Nós podemos entregar em qualquer lugar da cidade até essa tarde. O by indica prazo. Então, onde que a conversa acontece? Nos correios, post office, restaurante. A não sei que você coma rosas, né? Mas, enfim, de vago. In a hospital? Não, então in a florist shop. Uma florist shop. Numa... Como é que a gente fala isso? Floricultura? Loja de flor? Enfim. Eu sei muito de inglês, mas português varia. 6. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Olha lá, to order, pedir, encomendar. A dozen roses, 12 rosas. Deliver, entregar. Perfeito. 6. Vamos lá. A, B, C or D? C. Vamos lá, pelo menos mais alguém, pessoal. Vamos lá. Be courageous, be brave. Quem já assistiu John Wick aí? Fortune favors the bold. Fortuna... Como é que é? Fortis fortuna adjuvat. Vamos lá. Então, essa questão aqui, eu responderia ela só pelo tom da voz do cara. The professor goes on and on about cell division. Então, did you enjoy the biology lecture? Você gostou da palestra, tá? Lecture é palestra. Você gostou da palestra de biologia? O professor Drone, tem o drone, né? Drone pode ser aquele aviãozinho, pode ser zangão das abelhas. Mas to drone significa falar em voz baixa e de maneira muito chata. Tipo aquele professor que não fala alto, que vai falando assim, desse jeito, entendeu? Isso é to drone. Tá. Então, e on and on quer dizer, tipo, continuamente. Então, the professor drowned the cells in a lab. O professor afogou as células do laboratório. A palestra foi longa e boring. Então, drone é falar de maneira chata, baixinho. E on and on dá a noção de longo, né? Então, he drowned on and on about cell division. Então, the professor dividiu a palestra em duas partes. O biólogo, né, biologista é ótimo, tentou vender o resultado do experimento, né? Então, é isso. Então, não tem problema. Essas expressões vocês não conheciam. Vão passar a conhecer agora, porque isso é repetitivo, tá? Sempre cai. Então, eu coloquei lá, ó, resposta correta B. Então, foi longa e chata. He droned on and on. Falou sem parar. To drone, zumbir, falar em voz baixa de maneira chata. Lecture, aula ou palestra. Perfeito. E aí, como está o placar? De 6, quando vocês acertaram? Umas 3, pelo menos? Quem aí acertou todas? 3, tá ótimo. Tá ótimo. Nenhuma, não tem problema. Por isso que eu tô aqui. Camila, perfeito, 5, ótimo. My star student, Camila. 3, perfeito. Então vamos seguir. Mais uma rodada. Are you ready? Let's get this show on the road, guys. Alright. Vamos lá. Apostos. 1, 2, 3. Go. Number 7. What do I need to cash a check? I have to see a driver's license and a credit card. What does the woman mean? Number 8. Have you been able to find an apartment yet? It's difficult to find affordable housing in New York. What does the man mean? Number 9. Why were you so late in getting home from work?
My boss had me finish all the month-end reports. What does the man mean? All right, guys. Time's up. 7. O que vocês marcaram aí? E aqui vai ter uma informação que vai ser mind-blowing para algum de vocês, tenho certeza. She needs to get a driver's license. 2 pieces of information are necessary. The man should check to see if he needs credit card. A credit card can be used to get a driver's license. Vamos lá, pessoal. Um chute aí, pelo menos. Vamos lá. Go, go, go. B, D. Ok. Vamos lá, vamos discutir aqui, ó. What do I need to cash a check? Então, primeiro, cash a check é trocar um cheque. Então, o que eu preciso para trocar um cheque? I have to see your driver's license. Então, eu tenho que ver a sua carteira de motorista and a credit card. Então, vocês concordam comigo que driver's license é um documento, é uma informação, e credit card é outro documento, é outra informação? Beleza, vamos chegar lá. Então, she needs to get a driver's license. Não, ela quer trocar o cheque. The man should check to see if he needs credit. Não tem nada a ver. A credit card can be used to get a driver's license. Você pode pagar no cartão, mas não tem nada a ver com o óbvio. Então, esse é o mind-blowing que eu falei. Ó. 2 pieces of identification are necessary. Information ou identification não são contáveis, então você não vai falar identifications or informations, tá? Então, quando você quer contar a informação, por exemplo, eu quero 2 informações, você vai falar I want 2 pieces, é literalmente 2 pedaços, mas aí você vai traduzir como 2 informações. Então, I want 2 pieces of information, eu quero 2 informações. I want 2 pieces of identification, eu quero 2 identificações, né? 2 identidades, digamos assim. Então, a resposta correta, parabéns para quem acertou. Letter B, 2 pieces of identification are necessary, que é o credit card e a driver's license. Então, coloquei a resposta ali, cash a check, resposta. Não existe information nem identifications, tá? Perfeito. Next, A, B, C or D. Essa aqui também é umas que, tipo, pelo tom da voz, às vezes você consegue pegar também. Então tem que avaliar tudo. A, B, C or D. Ah, pessoal, chuta. Relax. We're all friends here. We're family. A, D. Eu gosto quando é assim, que tem divergência. Alright. Então, A, D. Ok. Tem uma palavra aqui que ela é chave. Então vamos ver qual que é. Ó. Have you been able to find an apartment yet? Primeiramente, yet em frases negativas é ainda, em frases interrogativas é já. Então, você já foi capaz, só que ele vem no final, você já foi capaz de encontrar um apartamento? Aí o homem responde, it's difficult to find, então é difícil de encontrar, affordable. Affordable significa acessível, tá? Que não é caro. Então, affordable housing, housing é moradia, então é difícil encontrar moradia acessível, um bom preço, em Nova York. Aí lembra, a mesma coisa de maneiras diferentes. Moradia dentro do orçamento dele, budget, orçamento. Então, moradia dentro do orçamento dele é difícil de encontrar. Locate é a mesma coisa que find, né? Localizar, encontrar, mesma coisa. Então, a resposta correta é a letter A. Então, affordable significa cheap enough for most people. Barato o suficiente para a maioria das pessoas. Tá? E budget é orçamento. Então, se você não sabia que affordable era acessível e budget é orçamento, muito provavelmente vocês realmente não conseguiriam acertar essa pergunta. Tá bom? Então, vocabulário. Então, vocês têm esse material, né? Depois, esse material que eu vou deixar disponível para todo mundo. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube e vou deixar o link para o material lá. Então, fiquem atentos, depois eu vou colocar o link lá no Instagram também. Então, peguem o áudio e fiquem ouvindo várias vezes até vocês memorizarem e absorverem tudo aqui. Perfeito?
9. Deixa eu ver, essa daqui... Essa aqui tem uma questão que chama causative. Mas acho que a Gabi, Camila, vocês já fizeram causative, né? É um tópico mais avançado de gramática. Mas eu vou explicar para vocês aqui também. Vamos lá, letter A, B, C or D? Como é que tá aí? Letter D, letter C, letter B. Alright. Então vamos ver primeiro o que ele disse, né? Letter B. Why were you so late in getting home from work? Então, por que você estava, né, tão atrasado ao chegar em casa do trabalho? Então, a mulher está intimando o marido. My boss had me finish all the month-end reports. Então, pessoal, quando vocês... Normalmente isso é um serviço, tá? Quando você faz alguma outra pessoa fazer algo por você, em inglês você vai usar o verbo have ou get, tem outros verbos também, mais a pessoa, mais a ação. Então, por exemplo, cortar cabelo. Eu sei que no português a gente fala, tô indo ali cortar o cabelo. Mentira, não é você que corta o cabelo, é o barbeiro. Então, I'm going to have, por exemplo, meu barbeiro chama Mike. I'm going to have Mike, então I have, a pessoa do, né, fazer o que eu preciso. Então, I'm going to have Mike cut my hair. I'm going to have my girlfriend cook dinner. Né? Eu vou convencer, ou vou pedir para minha namorada fazer o jantar. Entenderam? Então, tá vendo? My boss had me finish. Então, quer dizer, meu patrão me fez, né, terminar todos os relatórios de fim de mês. Então, vamos ver aqui. The boss was working on the reports. O chefe estava trabalhando nos relatórios. Não. He would have to finish the reports before the end of next month. Ele teria que terminar os relatórios antes do final do próximo mês. Também não. He was directed to stay late and finish some work. Ele foi dirigido, direcionado, né? Eu coloco aqui o sentido de direct também. Mas é no sentido de mandado, né? Ele foi mandado, ele foi persuadido a ficar até tarde e terminar um pouco de trabalho, né? Certo trabalho. Então a resposta correta é C. He could finish the reports at home. Ele poderia terminar os relatórios em casa. Nananina, não. Então a explicação está ali, ó. To have somebody do something, né? Most commonly means to cause or persuade somebody to do something. Por isso que chama causativo, causative, porque você causa isso, você faz com que outra pessoa faça algo para você. Quem é aluno tem lá na sala virtual, Passive, Active, Causatives. Tá lá em Grammar and Exercises, tá bom? Alright, então vamos para a próxima rodada. E a próxima vai ser a última, depois eu vou abrir para pergunta para vocês, tá bom, pessoal? Só para não ficar muito tarde. Aí, para quem for continuar, depois a gente combina um horário que seja melhor também. Alright, ready? Let's go then. Number 10. Miss Jones did not look too happy as she left her classroom. She was angered by her rowdy students. What does the woman mean? Number 11. The prices at this store are really outrageous. You can say that again. What does the man mean? Number 12. I don't like this weather very much. We haven't seen rain like this for many years. What does the man mean? Alright guys, time's over. Let's go. So, number 10. What did you guys check? O que vocês marcaram aí? A, B, C or D? Essa daqui tem duas palavras bem desconhecidas para vocês, né? Mas
Pelo contexto, eu acho que dá para pegar. Camila, todo mundo ali pedindo, marcando B, né? Então, vamos lá ver o diálogo. Então, para quem entrou depois, pessoal, esse aqui é o material, né? Vocês escutam. Aqui tem o diálogo e aqui tem a resposta e a explicação. Então, vamos lá. Miss Jones did not look too happy as she left her classroom. Então, a senhora Jones não parecia muito feliz enquanto saía da sala de aula dela. She was angered. Ela foi enraivecida, emputecida, pelos seus estudantes arruaceiros. Tá? Rowdy e boisterous significa arruaceiro, bagunceiro. Então, the boisterous students made the teacher mad. Os estudantes arruaceiros, bagunceiros, fizeram, né, deixaram a professora brava. The teacher angered the students with the exam results. Então, o problema aqui, ó, a professora deixou os alunos com raiva por causa dos resultados das provas. Tipo, não tem nada sobre isso, não foi falado nada sobre isso. Tá bom? Então não tem nada de exam results aqui. E quem ficou com raiva foi a professora, não os alunos. The students were angry that the teacher was around. Os alunos estavam bravos porque que a professora estava por perto. The angered students complained to the teacher. Os estudantes enraivecidos, com raiva, reclamaram para a professora. Não, então a resposta correta é a letra A. The boisterous, que é a mesma coisa que rowdy, students made the teacher mad. Então, mad, to make someone mad, significa deixar alguém com raiva. Don't make me mad. Não me deixe com raiva. Então, a resposta, the correct answer is A, rowdy, noisy and possibly violent. Então, rowdy significa barulhento e possivelmente violento, arruaceiro. Boisterous, barulhento e impetuoso. São essas palavras tipo balbúrdia, que surge de vez em quando, coisas que vocês não usam, que vocês vão precisar mais para a prova mesmo, tá bom? E outra, pelo contexto, vocês conseguem pegar também. Mas claro que por isso que vocês estão se preparando. Next, 11. O que vocês marcaram aí? What did you guys check? Let me know. D, C. Essa daqui também tem uma expressão muito legal que a partir de hoje, tenho certeza que vocês nunca mais vão esquecer. Tá bom? Vamos lá, vamos ver. Diálogo. The prices at this store are really outrageous. Ultrajante. Para falar a verdade para vocês, pessoal, eu descobri que era ultrajante, né? Até a gente tem a banda chamada Ultraje a Rigor. Depois que eu vi outrageous em inglês, aí a tradução era ultrajante, putz, mas o que é ultrajante? Enfim, you can say that again. Literalmente, você pode dizer isso de novo. Mas, quando eu falo you can say that again, eu estou concordando, é uma maneira de concordar, tá? Então, a Pauliana, se não me engano, falou D, tá certo. He agrees with the woman. Né? Então, ele concorda com a mulher. Tô vendo a Camila rir. Como que vocês vão saber disso? Tipo, é muito cultural, né? Então, tem que se preparar para a prova. Até coloquei outras maneiras aí. Então, coloquei lá outrageous, o que significa, né? E coloquei lá, you can say that again. Usado para mostrar que você concorda completamente com o que a pessoa acabou de falar, tá? Então, you can say that again é usado para concordar. Similar expressions, né? Expressões similares. I know, right? I know, right? It's super hot today. I know, right? You can say that again. Outras. I was gonna say. Tipo, eu ia falar. It's very hot today. I was gonna say. Ou, tell me about it. Oh, tell me about it. It's very hot today. Yeah, tell me about it. Me conte sobre isso, mas simplesmente concordando. 12. Vamos lá, pessoal, que se for rapidinho a gente consegue terminar. Vai até a 15. 12, o que vocês marcaram? D. He doesn't like rain, ele não gosta da chuva. I like the rain. Actually, I miss the rain.
A chuva ontem só veio, só deu um oi e vazou. Alright, ela só chegou e falou oi sumido e meteu o pé. Vamos lá, vamos dar uma olhada. I don't like this weather very much. Eu não gosto desse tempo muito. Né? Eu não gosto muito desse tempo. Tá vendo como traduzir literalmente não dá certo? We haven't seen rain like this for many years. We haven't seen é algo que começou no passado, né? E continua até o presente. No caso ali é negativo, então não começou no passado, né? Muitos anos atrás e continua. Então nós não vemos chuvas desse jeito, like this, por muitos anos. Ou seja, ele está falando, nossa, está chovendo como não chove há muitos anos atrás. Então vamos começar de baixo aqui. He doesn't like rain. Ele não gosta da chuva. Ele falou alguma coisa de like, de gostar, enjoy? Não, né? It's been many years since it rained. Esse it's aqui, primeiramente, não é is, tá? É has. It has been. É o present perfect. Quem estiver acompanhando as minhas aulas, eu já estou as aulas no Instagram de graça, estão cansados de saber o que é o present perfect, mas quem quiser treinar também tem na sala e pode mandar direct que eu mando minhas videoaulas sobre e os exercícios também. Então, faz muitos anos que não chove. Não é que faz muitos anos que não chove. Não chove desse jeito, like this. There hasn't been any rain for years. Vocês concordam comigo que a letra B e C é a mesma coisa? Ó, faz muitos anos que choveu, né? E aqui tá falando que não chove por muitos anos. É a mesma coisa, já eliminaria de cara. It's rained unusually hard this year. It has, tá? Tem chovido. Usually é normal, então unusually quer dizer... Qual que é o contrário de normal? Obrigado. Então tem chovido extremamente anormal, mas esquisito. Então, tem chovido fora do normal. Tem chovido pesadamente fora do normal esse ano, tá? Unusually hard. Inesperadamente pesado esse ano. Então a resposta correta é letter A. Então a letra A é a resposta correta. Present perfect, pessoal. Cai quase todas as perguntas têm um present perfect. Tem que saber. Não tem como correr. Ok? Então, o que eu coloquei aqui? We haven't seen rain like this for many years. It's rained, a mesma coisa que it has rained, né? Tem chovido, começou no passado e continua. Present perfect. Perfeito. Tá quase todo mundo aqui, pessoal. Parabéns. Então, eu tô muito feliz com vocês mesmo. Quase ninguém saiu. Parabéns. Quase 10 horas da noite fazendo prova. Pago pau pra vocês. Isso aí. Perfeito. Então, já que vocês ficaram até aqui comigo, eu vou ficar mais um pouco com vocês. Vamos lá, vamos terminar então. Let's go. Ready? Number 13. Professor Martin, what do you think of the composition that I turned in last week? Without question, you need to improve the quality of your writing. What does Professor Martin say about the student? Go on to the next page. Aqui, pessoal, é porque lá no exame você teria que ir para a próxima página, que a gente continua no mesmo lugar. Number 14. Where should I go next? You must stand in this line so that the agent can check your passport. What does the man mean? Number 15. Did Paul get his work done? He couldn't finish the assignment because the library was closed. What does the woman say about Paul? Alright, guys. Terminaram aí? Então, vamos lá. Number 13. What did you guys get? O que vocês colocaram aí? B.
Very good. Isso daqui eu achei que ia ser difícil para vocês. I'm surprised. Vamos lá. Professor Martin, what do you think of the composition that are turned in last week? Two things, né? O que você acha da composition? Composition é uma maneira de dizer redação, tá? É meio old-fashioned, tá meio fora de moda. A palavra mais usada hoje em dia é essay, tá? E turn in é entregar. Você vai entregar uma prova, entregar um documento, um papel, é turn in, tá? Então, o que você acha da redação que eu entreguei semana passada? Without question, you need to improve the quality of your writing. Então, without question, sem perguntas, mas pra gente vai ser sem dúvidas. Tá vendo? A gente faz tradução por equivalência e não literal. Então, sem dúvidas, você precisa melhorar a qualidade da sua escrita. Então, what does Professor Martin say about the student? O que o professor ou a Professor Martin, a mulher, né? O que ela diz sobre o estudante? He needs to do a better job writing questions. Ele precisa escrever perguntas melhor? Não. Without the questions, tá vendo? Ele pega parte do que foi falado para te confundir. Então, sem as perguntas, ele não pode escrever a resposta. Nós temos um Sherlock Holmes aqui. He needs to understand the written questions better. Ele precisa entender as perguntas escritas melhor. Tipo, nossa, essa daqui dava para ir por eliminação facilmente. Então, a resposta correta é He certainly must make his writing better. Make better significa melhorar. Então, ele certamente precisa melhorar a escrita dele. Tá? He certainly must make his writing better. Então, coloquei ali, ó, composition, tudo que eu falei tá ali. Next, 14. Parabéns para quem acertou. 14. Vamos lá. C, D, C, C. Very good. Let's check. Where should I go next? Boa, ó. Quando eu quero falar em seguida, onde eu deveria ir em seguida? O em seguida é simplesmente next. Where should I go next? Onde eu deveria ir em seguida? You must stand in this line. Você deve ficar em pé nessa linha. So that é para que, tá? Então, para que? So that. Para que o agente possa checar o seu passaporte. Então, fique em pé nessa linha, nessa fila aqui para o agente checar seu passaporte. The agent was standing in line with his passport. O agente estava em pé na fila com o passaporte dele. A fila para obter novos passaportes é muito longa. A mulher deve esperar pela vez dela, tá? Turn é virar, mas também como substantivo é vez, né? Então, se eu quero falar é minha vez, eu falo it's my turn. It's your turn. Assiste Yu-Gi-Oh! Em inglês, vocês vão pegar isso. To get her passport checked. Lembra que eu falei do causative? Então, ela deve esperar a vez dela para obter o seu passaporte checado. A tradução fica horrível, né? Para ter o passaporte dela checado. Então, get ou have, mais o que? Isso aqui já é o passivo, tá? É passive causative. Tá lá na sala também. Então, resposta correta, C. He can check her passport instead of the agent. Ele quem, primeiramente, né? Pode checar o passaporte dele ao invés do agente. Não faz muito sentido. Então, a explicação está ali. E a última, last but not least, última, mas não menos importante. O que vocês marcaram? C, D, Lembra que eu falei, pessoal, que eu dei a dica no comecinho da live hoje. Às vezes, no áudio fala que estava fechado. Aí na resposta eles falam que não estava aberto. Né? Então, mesma situação. Então, ó, vamos lá, vamos dar uma olhada. Did Paul get his work done? Get done é terminar. É a mesma coisa que finish. Ah, por que não fala finish? Ah, porque eles preferem complicar. Então, o Paul terminou o trabalho dele. He couldn't finish the assignment. Pessoal, muita gente me pergunta, como que eu falo trabalho? Trabalho escolar? É job? É work? Nenhum dos dois. É assignment. Tá? O seu professor, ele te dá um assignment para fazer. Então, ele não pôde terminar o trabalho
Porque a biblioteca, tá? Library é um falso cognato, tá? Library, biblioteca, livraria, bookstore. Estava fechada. Então vamos ver. He couldn't finish closing the library book. Ele não conseguiu terminar de fechar a biblioteca. He hadn't finished the library assignment. Ele não tinha terminado o trabalho da biblioteca, mas he was close. Tipo, ele estava perto. A pronúncia que é diferente. Close, com som de S, e de fechar é close, com som de Z. He was working on the assignment when the library was closed. Tá, eu vi que umas pessoas marcaram. Ele estava trabalhando no trabalho quando a biblioteca estava fechada. Não, na verdade, ele não conseguiu terminar porque a biblioteca estava fechada. Então, quando ela estava fechada, ele não estava trabalhando nele. Então, his homework, que é a mesma coisa que assignment, né? Um trabalho é a mesma coisa que um dever de casa. Então, o dever de casa dele estava incompleto porque a biblioteca não estava aberta, estava fechada, né? Então, as respostas, as explicações estão ali. E é isso, pessoal, para a live de hoje. Vou abrir aqui para vocês para perguntas, tá? E relaxem. Isso daqui é como se fosse... é a simulação de um teste normal. Então, a gente não está começando desde o comecinho lá. Eu vou ensinar para vocês estratégias. Foca na segunda linha. Foca nas palavras que são parecidas, etc. Isso aqui é um teste oficial, tá bom? Então, quais são as dúvidas de vocês? O que eu posso ajudar? Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui até agora. Gostei muito de vocês, tá bom? Perfeito.